Bom, esses dias uma aluna minha me perguntou sobre sistema de casas, né? E aí eu resolvi trazer a explicação que eu dei pra ela pra vocês, tá? Pra quem tá chegando agora, meu nome é Amanda Pichon-Tecoski, eu sou astróloga aqui no canal Orientação do Alto. E basicamente eu falo de astrologia e alguns outros assuntos simbólicos, sistêmicos, etc. E eu, quando comecei a estudar astrologia, eu também fiquei horas e horas me debatendo e quebrando a cabeça para descobrir qual sistema de casas eu deveria utilizar. Eu até tinha um caderno que ficou no Paraná, né, porque faz muito tempo, então eu não vou ficar arrastando a pilha de cadernos que eu usava para estudo, mas tem um lá com um sistema de casas. Então eu peguei, descobri como é que fazia o cálculo do sistema de casas para descobrir qual que era a lógica. Porque o que é, né? Como é que a gente define as casas astrológicas? As casas nada mais são do que uma representação do espaço geográfico do ponto de vista da Terra, né? Do espaço celeste, perdão, do ponto de vista da Terra. Então, do momento onde você está inserido, a gente vai repartir o céu em determinados espaços, linhas, né? Então, vão ser faixas, né? E aí, quando o planeta está posicionado dentro de uma determinada faixa, quer dizer que ele está dentro de uma casa, né? E aí, cada sistema vai se utilizar de uma base para fazer esse cálculo. Normalmente, mais comum é com base em quando o Sol passa a linha do horizonte naquele dia. Então, o momento em que o Sol nasce, o mesmo grau que o Sol passou vai ser o definido como o ascendente. E aí, alguns sistemas vão fazendo uma média com as outras casas, outros vão calcular a distância entre o nascer e o ápice dele no meio do céu, né? Vai ser o meio do céu, e aí vão projetar nos outros quadrantes, e outros vão usar o pôr do sol e etc, né? Então, cada sistema de casas vai ter uma lógica diferente, né? Então, a gente vai ter o Plácidos, Koch, Regiomontanos, signos inteiros, enfim, vai ter um monte de sistemas de casa. A gente tem muitos mesmo, né? Se tem alguns populares. Os astrólogos da astrologia tradicional, eles defendem muito a utilização dos signos inteiros, né? Com as casas iguais. Alguns só signos inteiros, alguns casas iguais e signos inteiros, enfim, né? Mas é predominantemente isso, porque é um sistema mais antigo e muito utilizado por astrólogos mais antigos, helenistas, medievais, porque eles não tinham muita ferramenta para cálculo, tá? Essa é a grande, imensa verdade. Eles não tinham recurso para fazer outro tipo de cálculo. Então, eles faziam uma média. Não tinha precisão, tanto que inúmeras regras que são colocadas, não fazer horário se o ascendente estiver anarético, não fazer horário se o regente da hora e do dia não tiver blá 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 blá. A horária ela é inválida se tiver a lua fora de curso. Eram colocados um monte de empecilho, porque o astrólogo ele não era atendente do povo, ele era atendente dos reis. E se ele errasse, não tinha segundo erro, entendeu? Ele não teria chance de ter um segundo erro, se é que vocês me entendem. Então, eles colocavam alguns empecilhos para que fosse evitado uma catástrofe ali, né? Então, eles colocavam ali algumas regras porque eles também não tinham precisão de cálculo, então ficaria um pouco mais complicado. E se tá anarético aqui, será que pra cá ou pra lá, entendeu? Será que, né? Vixe, socorro, né? Não vai dar pra fazer, chapa, foi mal, fica pra próxima, né? Então, ganhava um tempinho a mais, tá? E, de fato, tá? Eram recursos que tinham na época. Hoje em dia, a gente tem mais recurso. Todos os recursos são bons? Não, tem alguns recursos que são muito ruins. Tô falando que o sistema que eles usam é errado e não funciona? Pelo contrário, gente. Se eles usavam desde aquela época, é óbvio que funciona. Só que eu vejo, na minha humilde opinião, que a gente tem algo a ser acrescentado da leitura com algum sistema um pouco mais moderno, entendeu? Com um pouco mais ali de repertório, tá? E é onde eu quero chegar. Então, sabendo já como que é feito, que tem todos os sistemas têm um bom fundamento, tem um bom argumento, tem uma lógica interessante, todos eles vão funcionar de alguma forma, inclusive quando eu estava estudando na época, como pela lógica de formulação eu cheguei ali numa média
de 3 sistemas que eu achei interessante. Eu falei, vou colocar em prática então esses sistemas para ver qual que funciona. E todos funcionam, tá, gente? Todos os sistemas de casa funcionam. Só que nisso, de eu pegar e ir testando sistemas diferentes, eu descobri um truque, um segredo mágico, fantástico, hiper mega, que eu vim compartilhar com vocês. E eu não tô preocupada com tô entregando ouro, porque nem todo mundo vai entender. Essa é a grande verdade. Agora, para quem já tem uma ideia de astrologia, já conhece, inclusive astrólogos que me acompanham quando verem esse vídeo vão conseguir entender. Alguns, acredito que consigam entender sim, tá? E não tem problema, tá? Só agradeço aí, valeu, né? Reze uma Ave Maria por mim, coloca um joinha, um comentário, uma inscrição, né? Seja meu amigo, recomende meu trabalho, entendeu? É só ser gente boa. O que eu não gosto é que sempre tem, né? Sempre tem gente sacana que começa a divulgar as nossas formas de ver as coisas como se fosse única e exclusivamente deles. Mas eu até entendo que às vezes eu vejo alguma coisa, eu não sei nem de onde que eu tirei aquilo. Então desculpa se eu divulguei alguma coisa que você achou que era exclusiva sua. Não foi a minha intenção, não fiz por maldade. Às vezes a gente vê e esquece de onde a gente aprendeu aquilo, né? Porque a astrologia, gente, ela é milenar, ela é muito antiga e às vezes a gente chega nos mesmos resultados de outros estudiosos e outros astrólogos pela simples observação, porque as coisas são como são, entendeu? Mas no final das contas, não importa qual sistema de casas que você utiliza, se tá fazendo sentido e tá funcionando, tá ótimo, meu amigo, parabéns! Quer usar outro sistema de casas, outro zodíaco, né? Sobre o zodíaco, inclusive eu já falei aqui no canal, né? Não tem problema, tá funcionando, tá chegando no resultado bom? Vai lá. Então, vocês já devem ter visto que eu uso Plácidos, tá? Então, quando eu era pequenininha, comecei os meus estudos na minha caminhada com astrologia, eu fiz a consulta com o astrólogo, tá? Foi o Carlos Maltz, não querendo dedurar ninguém, mas já dedurando, né? Acho que ele não me acompanha, ele tá lá nos projetos dele, não tem problema nenhum, mas se por acaso verem, ou se vocês forem falar pra ele, dedurarem que eu acabei expondo ele, pode mandar um abraço também, nem sei se ele vai lembrar de mim, mas tudo bem. Mas enfim, eu tava lá envergonhada, não conseguia nem falar, gente, eu era muito tímida. E cheguei atrasada, ficava com medo, achava que eu tava incomodando o tempo todo. Era terrível, gente. A minha situação de Jacu do Mato, eu ainda sou Jacu do Mato, mas eu era muito mais Jacu do Mato. Mas uma das perguntas que eu fiz pra ele era qual sistema de casas ele usava. E pasmem, ele, sei lá, usa qualquer um funciona. O que tá aqui no programa? Ele abriu lá o programa dele, olhou o sistema. Plácidos, ó, veio com o programa, esse aqui que eu uso, tanto faz. Aí eu fiquei assim, né, oi gente, como assim? E aquilo foi um divisor de águas pra mim, foi maravilhoso, porque eu tirei um peso das minhas costas, que eu vejo que tem muitos alunos meus, inclusive essa aluna que veio perguntar pra mim qual sistema de casas que ela devia usar, etc. Também tava, e ela também falou, nossa, tirou um peso das minhas costas, né, bobeira, nossa, que a gente se preocupa tanto com um detalhezinho, mas é um detalhezinho que, poxa, dá toda a diferença, porque dependendo do sistema de casas que você utiliza, então os planetas, aquele stellium lindo, maravilhoso que você tem, vai pra outra casa, e aquela outra casa pode ser horrorosa, a gente não quer aquilo de jeito nenhum. Mas enfim, com toda essa prática, vendo essa diferença, testando os vários sistemas, o que eu descobri é que eu utilizo Plácidos porque eu vejo uma importância muito grande na movimentação. Porque beleza, o mapa natal qualquer mapa astrológico, ele é um ponto estático, né? É uma foto. Só que essa foto é como se fosse a foto de alguém pulando numa piscina. Você sabe que aquela pessoa está indo de uma direção para outra. Você sabe que do ponto de vista, ela está se afastando do trampolim para a água e do ponto de vista da água, ela está sendo atingida, né? E que se você rodar, ela vai estar aparecendo de um lado, do outro, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Você sabe que tem uma movimentação acontecendo ali. E é uma movimentação óbvia, porque você sabe que a gente vai ter 2 movimentos na astrologia. A gente tem o movimento primário e secundário, que é o movimento dos planetas no céu e dos planetas na órbita da Terra. Da órbita do Sol, perdão, né? Ao redor do Sol. Então, a gente vai ver que tem
algumas movimentações acontecendo. E que por mais que seja uma foto estática, é uma foto de um movimento. Então, esse movimento, em alguns sistemas de casas, eles são perdidos. Não é possível perceber eles. Então, quanto mais tortinho, entre aspas, ficar, melhor vai ser de ver essa movimentação. Porque em alguns sistemas, como por exemplo o sistema de signos inteiros, não tem como a gente ver essa movimentação, porque vai estar ali sempre igual. Você marcou o ascendente que está no meio daquele signo, mas aquele signo inteiro é a primeira casa, e assim sucessivamente. Aí você muda lá pra Antártica, você vai mudar lá pra, sei lá, qualquer outra planeta não, né? Qualquer outro país longe da linha do Equador, ele vai ficar todo, né, torto se você usar o Plácidos, e que não vai acontecer isso se você usar, de repente, um sistema de signos inteiros. Só que esse tortinho, essa relação toda de ficar todo deformado, ele é importante, ele faz parte da interpretação. É difícil de interpretar? É ruim de interpretar? É. Mas é muito importante fazer essa interpretação, porque é um movimento. Você sabe que aquele planeta, ele não vai cruzar o ápice do meio do céu, porque ele está passando numa outra linha um pouco mais inclinada, por conta da direção de onde está o ponto de vista. Porque toda astrologia ela é construída no ponto de vista da Terra. E aí eu fico me perguntando, né? Como que, eu sei que funciona, não estou desrespeitando ninguém, como que os astrólogos tradicionais, helenistas e blá blá blá, batem tanto na tecla da importância da visibilidade, não usam os geracionais por causa da visibilidade, porque não dá para ver olho nu, porque isso, porque daquilo. E aí vão considerar um sistema de casas, meus amigos, que não está levando em consideração a forma como realmente é visto aquilo, que a gente encontra nos sistemas tortinhos, porque realmente não vai passar ali no alto, vai passar tortinho, né? Então, para mim, dá muita diferença, porque toda a construção da lógica da casa, do significado daquela casa, do simbolismo daquela região, é com base na direção, na angulatura. Vocês estão entendendo? Então, se o planeta, vamos supor, mesmo na linha do Equador, vai tá ali, digamos, quase numa casa, quase noutra casa, essa movimentação do quase é importante, porque tem um movimento acontecendo. Então, ele está quase entrando naqueles outros assuntos. Quer dizer que, com o passar do tempo, você vai vivenciar os dois aspectos. Alguns de uma forma mais interna, mais emocional, mais psicológica, e outros de uma forma mais prática. E vai buscar os dois assuntos, de certa forma. Por isso que eu acho tão importante usar o Plácidos, porque é como se mostrasse cada obstáculo daquele caminho, cada desvio, cada buraquinho, cada pedrinha, cada florzinha, cada coisinha que você encontra ali. Então, por isso que eu acho tão importante essa movimentação, esse pequeno detalhe. Ah, mas tá, por exemplo, eu tenho mesmo Sol, Vênus e Saturno em Áries, né? Eu sempre falo que tá na casa 9. Estão a, sei lá, 2, 3 graus da casa 9. No sistema de signos inteiros, eles estão todos lindos, maravilhosos na casa 9. Se eu uso o zodíaco sideral, eles estão em peixes na casa 9, brilhando no meio da casa 9, né? E tudo em peixes, lindo, maravilhoso. Uau, fantástico, né? A Vênus exaltada, quem dera. Aí, eu vou pro Plácidos, tá ali no finalzinho da casa 8, quase na casa 9. Mas, Amanda, o que acontece? Por que você teima? Você é astróloga, você fez teologia, você ia fazer turismo. São todos assuntos de casa 9. Justamente, mas no meu íntimo, no meu pessoal, eu vivenciei assuntos e vivencio assuntos de casa 8. Então, para mim, é importante essa movimentação. E eu vi na prática tudo isso. Eu não me considero uma pessoa de casa 8, mas eu percebo que essa movimentação é importante. E como eu trabalho nos atendimentos dos meus clientes, eu vejo esse detalhamento. No caso,
essa minha aluna era da movimentação de casa 4 e casa 5, né? E eu expliquei para ela, eu sei que você não quis ficar em casa, trabalhar em casa e você sempre se desenvolveu, né, na questão de personalidade, mas olha aqui, tem esse outro ponto aqui de coincidência, de regência de casas. Você, de certa forma, continuou presa em alguns assuntos de casa 4, mas você lutou para desenvolver assuntos de casa 5, e casa 5 tem esse aspecto de identidade, sim, mas tem essa questão dos filhos, a importância dos filhos, né? Ela teve filhos e dá essa importância para a criação dos filhos. Então, tudo isso, cada detalhezinho, gente, é muito importante. E pode me dar qualquer mapa para interpretar de qualquer tipo de signo ali. Eu automaticamente vou fazer o cálculo na minha cabeça. Claro que se for muito longe da linha do Equador eu vou ter um pouco mais de dificuldade, né, com certeza, mas eu vou fazer uma média, porque eu vou entender que, por mais que a cúspide pareça que são nos signos inteiros, mas se eu vejo que o ascendente está no meio do signo, eu vou perceber que tem uma movimentação acontecendo ali, e eu vou levar isso em consideração. E para fazer o caminho reverso é mais fácil, do Plácidos para os signos inteiros, né? Se eu vejo que o signo está no meio da casa, né, no meio da cúspide da casa, é só pular para a casa seguinte. Então, é o que eu falo sobre qual o signo que está entrando na cúspide daquela casa. Então, vai ter mais força, porque ele está entrando, ele está começando, ele está iniciando. Então, os planetas que estejam naquele signo, mesmo que não estejam naquela casa que está entrando naquele signo, né, que aquele signo esteja entrando, eles vão ter participação naquela casa. Porque eles como se estivessem já no jardim, como se ele já estivesse entrando naquele espaço. Então ele dá muita diferença. E por isso que muitas pessoas assim falam, mas tá em tal casa, tá em tal casa. Eu falo, não, gente, já tá quase na outra casa. Você vai ter pouco assunto dessa casa anterior. É importante? É importante sim. Mas não deixa de ser mais importante para onde ele tá indo. É o que eu falo sobre observar a movimentação. De onde está vindo e para onde está indo. Se eu falo a foto da piscina, né, do rapaz pulando lá no trampolim, pulando na água, eu falo, ele tá no ar, 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 gente, ele tá no ar, sim, ele tá no ar, mas ele tá saindo do trampolim e ele tá indo pra água. Entendeu? Aí se eu falo, ele é mais trampolim ou ele é mais água? Ou ele é mais ar? Não, é uma movimentação que está acontecendo. Por mais que seja uma coisa estática, a gente pode interpretar o mapa como um pequeno GIF, né? E esse pequeno GIF, eu sei que ele não é um pássaro, ele não é um avião, ele não é uma nave alienígena, não. Ele é um rapaz pulando, entendeu? E é diferente a gente falar daquele planeta. É um planeta de casa 8, é um planeta de casa 8, é um planeta de casa... Não, ele é um planeta que está saindo de uma casa e entrando em outra. Ele está fazendo essa transição, essa movimentação. E não é simplesmente assim, como se estivesse no meio da casa, no começo da casa. Tudo isso dá diferença. Então, inclusive isso, se está no começo, no meio, no final de cada casa, no começo, no final, no meio de cada signo. Inclusive aqui no canal já tem alguns vídeos sobre grau anarético, sobre algumas estrelas fixas, tem sobre o grau zero e até os graus do zodíaco, gente, são riquíssimos e importantes. Então, como que falar assim que tá tudo igual e tá tudo bem e vamos usar de qualquer jeito? Não é assim que funciona, tá? Eu vejo a importância dessa movimentação. Agora, não me incomoda nem um pouco, entendeu? Eu não sou uma pessoa que fica militando pra falar, usa o meu sistema de casas, o meu é o melhor, o meu funciona. Não adianta nada se a pessoa não sabe interpretar aquilo. Não adianta nada, porque o que mais tem é a gente usando Plácidos e interpretando, vamos olhar para o meu mapa e vamos falar que eu vivo pensando em assuntos de casa 8, o que não é verdade. Não é nem um pouco verdade. Vocês veem na prática que eu sou casa 9. Inclusive o próprio nome, né? Orientação do alto, é uma coisa de casa 9, né? Mas não me incomoda, entendeu, gente? Não me incomoda. Mas, enfim, é importante ter essa experiência. Se você quer ter aulas comigo, aprender astrologia comigo, tem vários vídeos aqui no canal, mas eu também dou aulas particulares, tem curso aqui, tem consulta. É só me mandar uma mensagem ou clicar nos links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E não se esquecer, é claro, de auxiliar no engajamento, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal.
e ativando as notificações. E se tiver disponível o Hype, agradeço muito se vocês puderem aumentar o engajamento aqui do vídeo. E outra coisa também muito importante, se você tem alguma dúvida ou sugestão de tema, vídeo que você gostaria de ver aqui no canal, deixa aqui nos comentários, que eu adoro as dicas de vocês. Tem vários vídeos aqui que são graças a vocês que dão algumas sugestões. E eu vou ficando por aqui, até a próxima!